Olá, amados, paz bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2026, isso mesmo. Nós estamos iniciando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. O tema da nossa revista nesse trimestre são as ideologias. E a lição de hoje, a lição de número 1, já nos traz a primeira lição com o tema O que é uma ideologia? No trimestre passado nós falamos sobre salvação. Agora nós estamos dando uma guinada nos assuntos e iremos tratar de assuntos um pouquinho mais complexos. Por isso vai demandar de todos nós mais atenção no estudo para uma ministração coerente destas lições. Então, querido professor, esse alerta é principalmente para você. Se dedique em estudar, porque os temas das lições desse trimestre é um pouquinho mais complexo. Vai demandar um pouquinho mais de habilidade do professor para ministrar estas aulas. Então, busque preparação para que você tenha um trimestre abençoado na sua classe. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, então seja um assinante do ebdfoco.com e tenha acesso a slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Para mais informações, acesse o site www.ebdfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Além disso, você também pode acessar o nosso conteúdo pelo nosso aplicativo. É só você acessar a sua Play Store e procurar por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo no seu telefone e acesse todos os subsídios e slides produzidos pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão. Muito bem, vamos então para o nosso comentário, e o texto principal da nossa lição se encontra em Colossenses 2:2, que diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Ou seja, esta ideia de Paulo aqui é sobre a palavra de Deus. Nós devemos buscar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que os nossos corações sejam consolados, para que estejamos unidos em amor, para que sejamos enriquecidos da palavra, da plenitude da sabedoria de Deus, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. O resumo da lição nos diz: para resistir aos enganos ideológicos e manter-se firme na fé, é necessário ter conhecimento profundo das Escrituras, renovar a mente em Cristo e usar as armas espirituais. Isso é muito importante, né? Como nós falamos no texto principal, a palavra de Deus é que nos traz sabedoria, a palavra de Deus é que nos traz consolo, a palavra de Deus é que nos traz discernimento espiritual para nós não cairmos no engano das ideologias. Isso é muito interessante, que no nosso contexto a gente considera as ideologias como ideias falsas, como coisas mentirosas, antibíblicas, que a maioria são, né? A maioria são, nem todas, mas muitas são. E para que a gente possa vencer esses problemas, eu lembro sempre de uma questão sobre os especialistas americanos em dinheiro falso. Os especialistas americano em dinheiro falso, eles não estudam a nota falsa. Por quê? Porque a depender de quem fabrica a nota falsa, ela tem características diferentes. Mas, quando se trata da verdade, a verdade não muda. Então, por isso, esses especialistas, eles se dedicam a conhecer a nota verdadeira. Eles são especialistas na verdade, e não na mentira, e não na falsa. Quando eles veem uma nota falsa, para eles é algo muito simples, porque eles conhecem tanto a verdade que o falso não o engana. Então, quando nós falamos das ideologias em comparação com a palavra de Deus, nós precisamos sermos o mais profundo possível nas Escrituras.
para que a nossa mente esteja saturada da verdade, para que quando nós vermos o engano, nós o identificarmos imediatamente. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Colossenses 2:8 e 2 Coríntios 10:3-5. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, então vamos para o nosso comentário. Nossa introdução. Nesta primeira lição do trimestre é fundamental definirmos o que é ideologia. A ideologia pode ser entendida como um sistema coerente com as ideias que defende e busca explicar e moldar a realidade, oferecendo respostas sobre a existência, a moralidade, a sociedade e o futuro da humanidade. Olha só o que uma ideologia propõe. Ela propõe ser um sistema coerente de ideias. E isso é o que as ideologias propõem. As ideologias buscam explicar e moldar a realidade. E essa palavra moldar a realidade, muitas vezes em algumas ideologias, ela na verdade significa distorcer a realidade, oferecendo respostas a partir dessa distorção sobre a existência, a moralidade, a sociedade e o futuro da humanidade. Esse é um tema muito complexo que demanda muito estudo. Então, professor, mantenha a atenção no estudo desse trimestre. Ainda que nem toda ideologia seja abertamente hostil à fé cristã, muitas delas se estabelecem como alternativas à verdade revelada nas Escrituras, promovendo uma visão de mundo autossuficiente sem a centralidade de Deus. É um ponto que nós devemos sempre estar apegado, que é o ponto da definição que nós temos. Vou até voltar aqui para nós olharmos que a ideologia propõe mudanças, ela propõe moldar e, como eu disse, ela propõe distorcer a realidade e oferecer outras propostas. Esse é o ponto da ideologia. E como diz aqui o comentarista, nem toda ideologia é abertamente hostil à fé cristã, mas é preciso ter esse entendimento que as ideologias propõe mudança, propõe uma reinterpretação na realidade. E muitas vezes estas mudanças não são mudanças no sentido técnico, são na verdade distorções da realidade. É por isso que nós precisamos estar inteiramente preparados para isso, porque muitas ideologias não são necessariamente hostis à fé cristã. Elas até são amigas da fé cristã no sentido comum. Mas, como diz aqui o texto, quando ela propõe uma distorção, uma mudança, ela tira Deus da centralidade da vida humana. E isso é um problema gravíssimo para a nossa fé. Então, nós não podemos admitir nenhuma ideologia que tire Deus do centro das nossas vidas. Nesta aula, vamos identificar quais os impactos que as ideologias podem causar à fé cristã e como devemos nos portar diante delas. O cristão deve estar atento ao fato de que tais estruturas ideológicas podem parecer coerentes, como nós já falamos, podem parecer coerentes e até moralmente aceitáveis em um primeiro momento. No entanto, a sua base é quase sempre humanista, desprovida da luz da palavra de Deus. E quando ela propõe uma mudança alternativa, é sempre uma mudança aos valores bíblicos. Primeiro tópico: características de uma ideologia. Fundamentação humana. É sempre uma fundamentação humana. As ideologias nascem de reflexões humanas, sendo formuladas por pensadores, filósofos, políticos ou movimentos sociais. Percebe que as ideologias nascem de reflexões humanas e de grupos ou de indivíduos que nem sempre têm qualificações para fazer reflexões de modo que elas possam ser aplicadas a toda a humanidade, como grupos sociais, que muitas vezes são apenas movimentos de minorias, mas que não dispõem de nenhum intelecto que possa moldar a realidade. Mas eles dispõem destas ideias e eles acabam que tentam moldar a realidade da sociedade, e mesmo que não mude a realidade geral, mas eles acabam mudando a realidade de algumas pessoas. Sua base, portanto, não é a revelação divina, mas a razão, a cultura e a experiência humana. O que é um problema,
Porque a cultura e a experiência humana, elas são voláteis, elas não são perenes, elas mudam de tempos em tempos. Então nós não podemos aplicar ou impor à humanidade uma experiência cultural de outros a todos, porque isso não é possível. Isso significa que, por mais brilhante que uma ideologia pareça, ela carrega as limitações e distorções próprias da natureza caída do ser humano, inclinada ao pecado e herdada de Adão e Eva após a queda. Ou seja, por mais bem intencionado que seja uma proposta ideológica, ela sempre irá carregar as limitações de ter sido criada por homens falíveis. Por isso Romanos 7,18 nos diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Intrinsecamente à natureza humana está o pecado. Sem a dependência da iluminação divina, essas ideias tendem a afastar-se de Deus e da sua vontade, sendo, portanto, tradições humanas que buscam anular as verdades bíblicas. Mateus 15,9 nos diz: mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Esse é um texto que apenas faz uma referência ao que os homens criam, não necessariamente agrada a Deus, mas a ideia da ideologia, como diz o texto aqui, sem a dependência da iluminação divina, essas ideias tendem a afastar-se de Deus e da sua vontade, sendo, portanto, tradições humanas que buscam anular as verdades bíblicas ou que, na maioria das vezes, são proposições humanas que não dispõem de fato, uma compreensão da realidade, porque a realidade, nós precisamos admitir isso, não é meramente material. Ela também é espiritual, e nenhuma dessas proposições ideológicas alcança a ideia do espiritual como nós vemos na palavra de Deus. A questão, mesmo que não seja tão simples, é que quando o ser humano decide construir um sistema de valores ou explicações à parte de Deus, o resultado será inevitavelmente uma deformação da verdade, pois rejeita-se a sabedoria que vem do alto, da qual carecemos, como diz o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 1, verso 17. Autoridade própria. As ideologias frequentemente reivindicam autoridade total sobre a interpretação que elas fazem da realidade. Elas não se comunicam com ninguém. Elas se apresentam como explicações finais para dimensões da vida, ou seja, propõem regras sobre a moralidade, sobre a política, sobre a economia, o comportamento, a identidade e até a espiritualidade, exigindo lealdade incondicional dos seus adeptos. Por isso que algumas definições de ideologia na verdade, aprisionamento da consciência de pessoas. Por isso que é preciso ter muito cuidado com as ideologias, né? Geralmente, pessoas que fazem parte de algum movimento de forma militante, eles tendem a ser o ideólogo e a defender suas visões de forma mais agressiva. Então, é importante que a gente tenha essa percepção que as ideologias estão infiltradas em muitos lugares, exigem lealdade incondicional de seus adeptos, levando eles a, na verdade, uma verdadeira escravidão. A questão é que, ao fazer isso, elas competem diretamente com a autoridade das Escrituras, deslocando Deus do centro da existência humana. E isso é um grande problema. Deus é o Criador de todas as coisas e ele deve estar no centro de tudo. E a maioria das ideologias, elas tendem a satisfazer algum tipo de vontade pecaminosa humana, na maioria das vezes. E quando isso acontece, é óbvio que entrará em contradição com a palavra de Deus. E quando se entra em contradição com a palavra de Deus, há um problema de competir com a autoridade divina na vida das pessoas. E por esta razão, elas vão tentar tirar Deus da vida das pessoas para que elas possam dominar a vida dessas pessoas. Ideologias como, por exemplo, o comunismo, que não acredita em Deus, e as pessoas, há muitos cristãos que se dizem comunistas, mas isso é uma aberração,
porque essa é uma ideologia que ela está completamente posicionada contra a realidade de Deus. Então é um negócio até assim esquisito ver cristãos defendendo o comunismo e ainda argumentando que Jesus praticava o comunismo, o que é uma falácia absurda e abjeta, porque a maioria dessas ideologias elas propõem a autossatisfação, a autorrealização e a exclusão de Deus da vida das pessoas. Esse tipo de absolutismo ideológico transforma a ideologia numa religião secular, que passa a regular até mesmo os aspectos espirituais da vida, em alguns deles até arrancando esses aspectos espirituais da vida das pessoas. Um exemplo disso são as ideologias de gênero, o marxismo, o relativismo ou o humanismo, que não apenas explica o mundo segundo sua ótica, mas também impõe normas e valores que confrontam e se chocam com os princípios bíblicos. Essas ideologias querem definir o que é certo e errado e rejeitam completamente os princípios bíblicos. Na concepção tanto da ideologia de gênero, do marxismo, do relativismo e do humanismo, que acabam que eles cabem dentro da mesma caixa porque propõem a mesma coisa, eles propõem a reinterpretação da realidade, especialmente a partir da não existência da religião, especialmente da religião cristã, que é importante que se diga, porque eles admitem convivência com outras religiões, religiões pagãs, mas eles não querem admitir de forma alguma a realidade da religião cristã. Por quê? Porque a religião cristã de fato se opõe a estas ideologias. Elas de fato não se coadunam, porque por mais que alguém diga que pertence ou que defende a ideologia de gênero, o marxismo, o relativismo e o humanismo, e ainda assim é cristão, isso na verdade não é. Porque estas ideologias, elas são absolutamente contra os valores centrais do Evangelho. E é por isso que elas trabalham de forma pesada para reinterpretar a realidade, para redefinir o que é certo e o que é errado, e com certeza, se elas redefinem ou querem redefinir o que é certo e o que é errado, elas vão se opor aos valores e princípios bíblicos. E por essa razão, nós não podemos de modo nenhum aceitar isso. Por isso, devem ser consideradas loucura da sabedoria humana. Devemos nos posicionar contra elas e ter cuidado com a chamada falsa ciência. É loucura, é puro devaneio. Por exemplo, quando nós olhamos para o marxismo era uma ideia centrada na ideia do comunismo, que tinha por objetivo uma revolução, né? Marx criou toda essa ideia, né? Ampliou com a ideia da revolução, e a revolução era física, armada. Mas o tempo passou e isso nunca aconteceu. E posteriormente as pessoas desenvolveram o marxismo cultural. O comunismo se transformou em algo cultural, e não mais em algo físico, onde não se esperava mais uma revolução armada, mas uma revolução intelectual. E é aqui onde nós percebemos que estas ideologias, elas não conseguem de modo nenhum mudar a realidade das pessoas de modo que elas prosperem. O que elas apresentam, como é uma visão distorcida da realidade, elas apresentam, na verdade, uma distorção da realidade. E com isso, uma interferência na realidade, o que leva as pessoas a ficarem alienadas. Resistência à verdade. Outra característica comum às ideologias é a sua resistência ativa à verdade de Deus. A maioria das ideologias, elas são pagãs, elas são ateístas. Se nós falarmos de marxismo, ateísmo, comunismo, ateísmo, socialismo, ateísmo, ideologia de gênero, ateísmo, humanismo, ateísmo, liberalismo, o liberalismo no sentido do liberalismo moral e teológico, também é ateísta. E assim por diante, a maioria das ideologias, das pautas ideológicas, elas são ateístas.
Isso pode ocorrer de duas formas: pela rejeição explícita à revelação divina, ou pela rejeição explícita e pela tentativa de reinterpretar as escrituras à luz da ideologia revelação bíblica. Por exemplo, o ateísmo é uma ideologia, é considerado uma ideologia, e ela rejeita explicitamente a revelação bíblica. O marxismo e o comunismo no início também se opunham de forma veemente à revelação bíblica. Há, na modernidade, novas ideologias, ou até mesmo ideologias antigas que foram reinterpretadas, como o comunismo, o marxismo cultural, que já não rejeita essencialmente a revelação bíblica, mas tenta reinterpretar. E aí é um problema ainda maior, porque quando você se opõe, ótimo, ali está estabelecido as divisas, né? Eu me oponho à fé cristã, eu me oponho à revelação divina e pronto, eu não acredito que seja verdade e pronto. Mas quando a ideologia chega e diz, não, nós precisamos reinterpretar, nós precisamos atualizar. Como disse aquele pastor Ed Renekiewicz, que é um comunista, marxista cultural, onde ele diz na sua fala que a Bíblia precisava ser atualizada para se adequar a outras minorias. Quando se opõe explicitamente à revelação divina, é mais fácil. O ateísmo diz que Deus não existe, pronto. E dentro disso ele quer argumentar o contrário. Mas o marxismo cultural, por exemplo, o marxismo cultural não diz que Deus não existe. Não é contra a revelação divina. O que eles querem é fazer o que disse o Ed Renekiewicz: atualizar, reinterpretar. E quando você pega as bases divinas, a revelação bíblica, e reinterpreta, deixa de ser a revelação bíblica. Quando você reinterpreta, você distorce e cria uma coisa nova que não necessariamente seja boa, porque aquilo que é criado de novo e que não é o evangelho é ruim. Então, muitas ideologias, elas não fogem da proposição revelação divina. Elas, na verdade, tentam reinterpretar, tornando amigo das pessoas, tornando amigo da igreja, e assim, cooptando pastores, cantores, como a gente pode ver, por exemplo, Leonardo Gonçalves, nós podemos ver Kleber Lucas, e tem tantos outros, o próprio Ed Renekiewicz, Caio Fábio, todos estes foram grandes expoentes da fé cristã, mas eles foram capturados por ideologias e eles mudaram radicalmente seus posicionamentos em relação à fé. Foi o que a ideologia fez com eles. Ela não se opôs à fé cristã, ela reinterpretou a fé cristã dessas pessoas. Ambas as abordagens são perigosas e tendem a afastar os cristãos da genuína fé. Cuidado com essas distorções, mas principalmente aquela que tenta reinterpretar a realidade é mais perigosa. Como Paulo adverte em Romanos 12:2, não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. As ideologias tendem a distorcer verdades bíblicas para adaptá-las às suas agendas, fazendo com que dessa forma elas sejam reinterpretadas, levando os seus expositores para serem descolados e suas ideias sutis. Porém, tais ideologias são profundamente corrosivas, pois esvaziam a autoridade do texto bíblico e enfraquecem a doutrina. Segundo tópico: impacto sobre a fé cristã. Conflito de valores. As ideologias frequentemente propõem conceitos ou ideias de valores morais ou espirituais que se chocam com os mandamentos de Deus. Por exemplo, as ideologias, especialmente essas ligadas à cultura, elas abordam de forma muito forte as questões de moralidade. E aqui o texto de Efésios 5, 3-7 nos diz, mas a fornicação e toda impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém os santos. Nem torpeza, nem tolice, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Aqui, Paulo está dizendo, não sejam companheiros de quem diz que fornicação, que impureza, avareza, não tem nada a ver. Usando essa expressão não tem nada a ver, porque eles usam muito essa expressão não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, que isso é normal. Paulo está dizendo, não sejam companheiros, não compartilhe nada, não coadune com aqueles que dizem que torpeza, tolice, zombarias são coisas normais.
Não compartilhe a sua vida, com pessoas que dizem que fornicador, impuro, avarento, idólatra, esses também são servos de Deus. Percebe que o que as ideologias, quando elas reinterpretam a realidade, elas mudam a verdade, elas tentam mover os pilares da verdade e com isso estabelecer a própria verdade. E geralmente a própria verdade, a verdade das ideologias, elas são contrárias à verdade de Deus na sua palavra. Em temas como sexualidade, família, ética, justiça ou propósito da vida, as ideias mundanas se opõem à cosmovisão cristã, sendo contrárias ao padrão bíblico. Sexualidade. Para o padrão mundano das ideologias, a sexualidade é liberdade. Família, retrógrada. Ética, seletiva. Justiça também é seletiva. O favor da lei aos meus e o castigo, o pavor da lei aos meus inimigos. Os propósitos de vida, qual é o propósito de vida? O propósito de vida geralmente defendido por essas ideologias é a satisfação, hedonismo, revolução, agressividade. Geralmente, estas ideologias apresentam pontos muito claros, contrário ao padrão bíblico. Logicamente, isso cria um conflito interno no cristão que, ao tentar conciliar ambos, pode acabar por comprometer sua fidelidade a Deus. O evangelho secularizado. Um dos efeitos mais danosos relacionados à influência de determinadas ideologias sobre a fé cristã é o secularismo que vem ocorrendo em relação ao evangelho. Isso acontece quando o cristianismo perde seu caráter espiritual e transcendente, passando a ser visto apenas como uma filosofia de vida, um código moral ou uma ferramenta de transformação social. Perdeu-se a expectativa da vida eterna. E por causa disso, como o evangelho é de fato uma mensagem maravilhosa, e isso nem mesmo os pagãos, nem mesmo os ateus, aqueles decentes, aqueles, vamos dizer assim, mais honestos, nem mesmo eles vão discordar de que o evangelho é uma mensagem maravilhosa. Mas eles querem, por tudo, e em alguns lugares têm conseguido isso, arrancar a ideia da transcendência da mensagem do evangelho, de que nós esperamos algo para além do que vivemos. Cuidar das pessoas é importante? É óbvio, Jesus nos ensinou isso. Inclusive o apóstolo João nos ensina isso, que nós não tem como nós amarmos o nosso irmão, melhor, não tem como nós amarmos a Deus se nós não amamos o nosso irmão que vemos. É importante que a gente cuide de pessoas, que a gente viva uma moralidade pura, que a gente ajude a transformar a realidade de pessoas que estão em vulnerabilidade. Isso é importante, claro que é importante, mas jamais podemos perder a verdade da transcendência do evangelho, da mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho não é só cuidado do corpo, a mensagem do evangelho não é só moralismo, a verdade do evangelho não é só transformação social, a verdade do evangelho é perdão de pecados e é salvação eterna. O evangelho não é só uma filosofia de vida, ele é o poder de Deus. Esse é um ponto que é preciso ser observado, especialmente por nós cristãos, porque na boca desses ideólogos, especialmente esses que são mais amiguinhos da fé cristã, o discurso sobre o evangelho, que eu falei agora há pouco, é um discurso muito legal, porque eles admitem que na realidade da vida das pessoas, o evangelho faz uma transformação extraordinária. Mas o evangelho não pode ser entendido apenas como uma filosofia. É como nós falamos sobre Jesus Cristo, que muitas pessoas buscam compreender Jesus apenas como um grande mestre. Não, ele não era apenas um grande mestre, ele era Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus, o Deus encarnado. O evangelho não é só uma linda filosofia. O evangelho é o poder de Deus que toca o ponto central do mal humano, que é o pecado. Nós não podemos olhar para o evangelho apenas como um discurso, como uma filosofia. Nós temos que olhar como o evangelho como o poder de Deus, que é salvação a todo aquele que crê. Quando uma ideologia racionalista ou materialista domina, ela reduz o evangelho a uma
utilidade prática. Isso porque eles admitem a grandeza, a beleza e o poder do evangelho para transformar vidas, mas eles arrancam a transcendência do evangelho. A fé deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio para alcançar objetivos terrenos, como bem-estar, justiça social ou sucesso pessoal. Isso porque as pessoas não admitem mais a transcendência, não admitem mais a eternidade. Para eles as coisas começam e terminam aqui. Isso é completamente ao avesso do evangelho. Uma das centralidades do evangelho é a vinda de Cristo, é a eternidade, é a ressurreição, é o corpo transformado. Como que nós vamos dizer que vivemos o evangelho e nós somos contra tudo isso? Mas muitas ideologias conseguem tirar isso da vida de muitos cristãos. Essa mudança sutil rebaixa o evangelho e torna Cristo um mero personagem histórico, apenas um exemplo a ser seguido e não um salvador. Esse evangelho secularizado perde o poder transformador porque abandona a cruz e a necessidade de arrependimento. Muitas pessoas, ateus, gostam da história de Jesus, gostam da ideia do que Jesus, especialmente esses pacifistas, gostam da ideia de Jesus dizer: ame os seus inimigos, dê a outra face. Quantos filósofos ateus estudam Jesus, seus ensinamentos e admitem a grandeza desses ensinamentos, mas nós precisamos entender que o evangelho não é apenas uma ideologia, não é um conto filosófico. O evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ameaça a integridade da fé. Ideologias que contradizem ou relativizam as escrituras podem levar a uma distorção da verdade bíblica, resultando em interpretações distorcidas da Bíblia e a negação de doutrinas fundamentais, como a divindade de Cristo, a realidade do pecado, a necessidade da salvação, entre outros. Esses são alguns pontos muito importantes, né? As ideologias, realmente, elas batem pesado e têm como foco afetar a compreensão das pessoas sobre temas fundamentais da Bíblia, como é a divindade de Cristo, né? Uma vez que nós negamos a divindade de Cristo, nós negamos todo o evangelho, né? Nós precisamos entender que se Jesus não é Deus, então nós estamos perdidos. Se ele não morreu na cruz do Calvário e não ressuscitou, então nós estamos todos perdidos. São pontos centrais. Mas as ideologias, algumas delas, conseguem dizer que Jesus foi um grande mestre, que ele de fato existiu, mas que ele não é Deus. Não é Deus. E se ele não é Deus, então ele não pode salvar a nossa vida. Se ele não é Deus, então ele não pode exigir de nós nenhum valor. Se ele não é Deus, então o pecado está liberado. A fé cristã exige exclusividade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda ideologia que propõe alternativas ao evangelho verdadeiro, mesmo que parcialmente, é uma ameaça à integridade da fé. Qualquer alteração no evangelho, mesmo que seja a mais sutil, ainda é uma violação da verdade. Por isso, Paulo combate com firmeza qualquer evangelho diferente. Gálatas 1, 8 e 9, Paulo fala sobre isso. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito, né? Anátema aqui é maldito, ou seja, não podemos admitir um outro evangelho e nem um evangelho falsificado pelas ideologias. Na vida cristã, a luta espiritual, meu irmão, é real. Contra isso, precisamos estar atentos. Terceiro tópico: defesa da verdade bíblica. Discernimento bíblico e espiritual. O discernimento bíblico é um dom precioso e necessário em tempos de confusão ideológica. A palavra de Deus nos instrui a examinar tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 21. O que implica uma atitude constante de vigilância e avaliação espiritual diante de tudo o que ouvimos, lemos ou aceitamos. Para que nós possamos viver nesse mundo, retendo só o que é bom e não se contaminando com toda a podridão ideológica desse mundo, volto a lembrar da ideia dos especialistas americanos em dinheiro.
eles não estudam as notas falsas. Porque notas falsas podem ser produzidas em qualquer lugar do mundo. E à medida que elas mudam a localização, muda quem foi que produziu elas, qual máquina foi produzida, elas têm mudanças, elas têm nuances, elas têm diferenças. Por esta razão, dá mais trabalho para identificar quem é quem. Então, para evitar este trabalho, essa confusão, o que eles fazem? Eles se tornam especialistas nas verdadeiras. Não interessa quais as diferenças que as falsas têm. Se ela não se parece com a verdadeira, pronto, acabou. E aqui, essa ideia se aplica muito bem. Nós não temos que ser necessariamente especialistas nestas ideologias. Eu não sou especialista em ideologias, mas nenhuma delas me convence. Porque a verdade bíblica está tão poderosa em minha vida que eu não preciso ser um especialista em marxismo cultural, eu não preciso ser um especialista em gramscismo, em comunismo, em ideologia de gênero. Eu não preciso ser um especialista, porque eu conheço a palavra de Deus. E uma vez conhecendo a verdade, quando eu olho para a mentira, eu sei que é mentira, eu sei que é falso, porque não se parece em nada com a verdade. E mesmo que em algum momento tenha uma certa aparência, mas é falso. Quando você conhece a verdade, o falso é perceptível. O cristão não pode ser ingênuo diante de discursos atraentes ou ideias populares, que, embora pareçam boas, podem contradizer a verdade reveladas nas Escrituras. Precisamos, com humildade, comparar todas as ideias humanas com a palavra de Deus, pois só ela é lâmpada para os nossos pés. Como diz o salmista no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí aqui, mais uma vez, eu lembro do que eu falei sobre os especialistas em dinheiro, os especialistas americanos em notas de dinheiro. Eles estudam tanto a verdadeira que a falsa é perceptível a uma olhada. É justamente a ausência desse discernimento que tem levado muitos a aceitarem como verdade aquilo que se opõe ao evangelho. Por quê? Porque eles não conhecem o evangelho. E por isso eles olham para essas ideologias parecidas, travestidas de evangelho e acham que é evangelho. Mas não é. Mas por quê? Porque elas parecem tanto com o evangelho? Não, a roupagem é frágil. O problema é que as pessoas não conhecem o evangelho. Algumas ideologias trazem linguagem de justiça, inclusão e liberdade, mas por trás dela esconde-se uma rejeição sutil e às vezes agressiva aos valores divinos. Muitas vão trabalhando aos poucos para, aos poucos, contaminar os valores bíblicos para destruí-los de dentro para fora. Uma ideologia muito poderosa no mundo e que tem logrado êxito na sociedade em relação a isso é o gramscismo. Antônio Gramsci, um teórico italiano que foi preso pelo regime de Mussolini e lá na cadeia ele escreveu os cadernos do cárcere. E lá, ele olhando para a teoria de Karl Marx, do comunismo, da Revolução Armada, ele entendeu que a Revolução Armada jamais aconteceria, mas uma revolução cultural, em questões muito sutis. E olha que isso tem passado muitos e muitos anos, mas aos poucos, as ideias de Gramsci vão cada vez mais se tornando sofisticadas e cada vez mais vai adentrando as realidades das pessoas e mudando a vida das pessoas sem nenhuma arma, sem nenhuma luta. Porque a luta, na verdade, como Gramsci disse, era uma luta cultural. E essa luta cultural, ela se acentua mais agora, acredito eu, porque os proponentes são mais agressivos e menos intelectualizados. Mas a ideia de Gramsci sempre foi infiltrar, fazer amizade, ter uma roupagem de justiça, ter uma roupagem de inclusão, ter uma roupagem de liberdade, mas na verdade a realidade é câncer, é um vírus mortal contaminando a realidade e destruindo valores. O cristão precisa questionar as ideias que chegam até ele, principalmente pelas redes sociais, séries, músicas e até no ambiente escolar. Olha, às vezes a gente pensa que as redes sociais não é tão violentas, mas elas são terríveis para destruir a mentalidade de um jovem. Essas séries, vocês lembram lá da La Casa de Papel? E não só da La Casa de Papel, mas de tantos outros seriados, de tantos outros filmes que a gente acaba torcendo por vilão. É um negócio estranho. A gente assiste e começa a torcer para que o vilão se dê bem. Por quê? Porque eles trabalham esta
perspectiva para que você mude a sua percepção da realidade. E assim, através das séries, através das redes sociais e através das músicas, aquilo que era certo e valoroso começa a perder o valor. E aquilo que não é certo e que não tem valor começa a ter valor. É assim que eles distorcem a realidade, destroem a realidade de muitas pessoas e acabam destruindo a sociedade. Fidelidade doutrinária. A fidelidade doutrinária é uma das maiores necessidades da igreja local, da igreja atual, melhor dizendo. Em um mundo em que a verdade é vista como relativa, o cristão deve reafirmar com ousadia os fundamentos imutáveis da fé. Nós devemos nos posicionar, sempre mantermos a fidedignidade do evangelho e da pregação. Doutrinas como a divindade de Cristo. E isso é ponto central, irmãos. Eu já falei isso na lição, se nós abrirmos mãos da verdade da divindade de Cristo, todo o cristianismo vai ruir. Porque ou Jesus é Deus, ou o cristianismo não serve de absolutamente nada. Não é nada de diferente das demais ideias, das demais cosmovisões, das demais filosofias. Então, doutrinas como a divindade de Cristo, a suficiência das Escrituras, a justificação pela fé e a esperança da segunda vinda de Cristo não podem ser negociadas. Não podem ser negociadas. Essas verdades não são apenas históricas, mas eternas, e foram confiadas à igreja como um depósito sagrado. E são a razão de tudo isso que existe. Sem a divindade de Cristo, sem a suficiência das Escrituras, sem a justificação pela fé, sem a segunda vinda de Cristo, todo o cristianismo rui. Tudo isso cai por terra, não serve para nada. Guardar a sã doutrina é uma forma de resistir às tentações ideológicas que buscam diluir a fé cristã, que é a mesma ideia dos especialistas americanos em dinheiro. Busque, compreenda a verdade, ame a verdade, e quando a mentira chegar, será muito fácil se livrar dela. A Bíblia é a nossa regra de fé. Se uma ideia não passa no crivo da palavra, então devemos rejeitá-la. O Espírito Santo é quem nos ajuda a discernir o que é verdade e o que é engano. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser capturados pelas mentiras desta geração. Os credos e confissões de fé servem como ferramentas úteis nesse processo de preservação. São declarações históricas que condensam a essência do evangelho e ajudam a igreja a manter-se unida na verdade bíblica. Né? São importantes porque eles são referenciais de momentos da história que uma decisão foi tomada e essa decisão precisa ser levada adiante. Em tempos de ataques ideológicos, esses marcos doutrinários funcionam como âncora que impede o naufrágio da fé e ajudam os cristãos a buscarem a renovação da mente, como diz Paulo em Romanos 12:2. Por isso é importante nós termos os nossos credos, nós termos pessoas que são apologetas, polemistas, debatedores. Às vezes as pessoas, eu vejo na internet, que esses crentes, em vez de fazer isso, fazer aquilo, pregar o evangelho, ficam debatendo. É claro que tem as atrocidades e as imbecilidades de algumas pessoas na internet, mas os debatedores, eles são fundamentais para impedir que a coisa degringole de vez. Eles são fundamentais para estabelecer limites, para que o evangelho não seja confundido com qualquer coisa. Combatendo as ideologias. Precisamos estar firmes na palavra, atentos ao que ouvimos e vemos, e buscando discernimento através do estudo bíblico, da oração e do Espírito Santo. Precisamos estar sempre dedicados à verdade. Nunca esqueça que nós devemos buscar a verdade. A luta contra essas ideologias não se vence com debates filosóficos, argumentos racionais ou conhecimento intelectual apenas. É também uma batalha espiritual. Como diz Paulo em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, quando você vê uma ideologia dessa destruindo tanta coisa, você pode imaginar quão perverso é esse homem ou essa mulher. Mas na verdade, por trás disso, há influências espirituais malignas, terríveis, usando essa pessoa para destruir outras. A vitória vem pela dependência do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Todo polemista, todo apologeta, todo debatedor precisa estar cheio do Espírito Santo. O jovem cristão cheio do Espírito Santo e conhecedor da palavra dificilmente é enganado por doutrina estranha. Se você
conhece a verdade, a mentira não lhe engana. Se você conhece a verdade, você não será enganado pela falsidade. Os modismos passam, mas a verdade permanece, pois a palavra é imutável. Nossa base deve estar firmada na rocha, não na areia das ideologias humanas que se movem. Como é o comunismo, por exemplo, que era oposição ao capitalismo, depois se transformou em oposição ao cristianismo. Por quê? Porque na realidade ele não consegue se sustentar. O marxismo da mesma forma. Então elas mudam as suas posições. O evangelho permanece para sempre. Em tempos de confusão, quando ideias contrárias à palavra de Deus se espalham rapidamente, o Espírito nos fortalece para permanecermos fiéis, discernirmos o erro e proclamarmos a verdade com ousadia. Mais uma vez, eu reforço, e o professor deve explorar isso com seus alunos, eu tenho falado isso durante toda a aula. Seja especialista na verdade, e o engano não irá te derrubar. Nossa conclusão. Nesta lição estudamos que a ideologia é um conjunto de ideias que pode influenciar profundamente a visão de mundo de uma pessoa. É preciso examinarmos todas as ideias à luz das escrituras e manter-nos firmes na verdade, confiando em Deus para nos iluminar. A maturidade espiritual se manifesta quando reconhecemos as falsas ideologias, e para reconhecermos as falsas nós precisamos aprender a verdade, as falsas ideologias, e permanecemos vigilantes e fiéis ao evangelho. Jesus prometeu que o Espírito nos guiará em toda a verdade, em toda a verdade. E essa promessa continua válida para a igreja de hoje. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.